Aqui, meu caro Léo, nosso foco vai ser analisar a iminência aí de uma das maiores vergonhas da história do Ceará e dependendo do desfecho, um desfecho que, pela fotografia que a gente tinha de 6, 7, 8 rodadas atrás, estava longe de ser algo muito fácil de ser palpável, né? Ao longo dos nossos raio-x, a gente destacou aqui que o que dificultava mesmo para o Ceará, o grande desafio para o Ceará era o encarrilhamento ali, né? Dos principais adversários, os adversários de nível técnico mais elevados, na reta final, tanto do turno quanto do retorno. Talvez, meu caro Léo, a performance do Ceará no turno tenha ajudado a talvez dar uma. Não sei se iludida é a palavra certa, mas no mínimo distraiu, né, o torcedor do Ceará para o perigo que se aproximava aqui diante dessa reta final, né? E agora, Léo, talvez até mais do que falar do que aconteceu dentro de campo, né, no confronto onde o Flamengo acabou se sagrando campeão brasileiro da temporada 2025, fazendo a dobradinha com a Libertadores nessa disputa privada aí com o Palmeiras. O Ceará tinha a sua própria história ali sendo escrita, era protagonista da sua própria história. Uma história de drama, sem sombra de dúvidas, Léo. Uma história que talvez para a boa parte da torcida seja de suspense ou talvez até de terror. Então, queria saber, Léo, qual o termômetro, né, que se encontra aí a torcida do Ceará. Um time que chegou a estar, por exemplo, 11 pontos à frente do Fortaleza, um time que nunca ficou menos de 4 pontos abaixo da zona de rebaixamento até a rodada passada, quando ficou a 2 pontos, e agora simplesmente já sente o bafo quente dessa zona tenebrosa, né, fungando ali no cangote, porque tem apenas um ponto separando o Ceará da zona de rebaixamento. Então, Léo, como eu disse, mais até do que falar do que aconteceu dentro de campo, talvez seja fundamental, essencial, a gente tentar entender qual é o termômetro agora. Porque talvez, depois da próxima rodada, talvez, de fato, o Palmeiras enfrente o Ceará completamente livre de qualquer responsabilidade ou desligado emocionalmente do jogo, que pode evoluir aí para uma baixa técnica. Talvez, no entanto, o Palmeiras queira fechar a temporada de forma mais digna, né? E já indicar um caminho aí para essa próxima temporada, para o ano de 2026. Mas se tudo der certo para o Ceará, né, se o Ceará, né, em relação, obviamente, a esse confronto com o Palmeiras, né, para esse compromisso com o Palmeiras, e o Ceará tiver um adversário mais fácil, pô, beleza, ótimo. Talvez o Ceará faça parte dele, talvez nem precise fazer a parte dele e ainda assim escape. Mas eu queria, Léo, sentir o termômetro de agora. Eu queria entender como é que está o coração do torcedor do Ceará agora. Porque, como eu falei, talvez em nenhum outro momento a gente consiga avaliar o tamanho da tensão que vive o torcedor do Ceará agora. Talvez essa seja a única possibilidade que a gente tem para analisar algo tão dramático, como eu falei, quanto
essa aproximação do Ceará da zona de rebaixamento e, consequentemente, também nessa corrida particular, assim como na parte de cima da tabela. Estamos vendo aqui na área da zona de rebaixamento, a Red Zone, a disputa ali daquele clássico rei, né? Então, meu caro Léo, vamos lá, meu irmão. Vamos entender o que é que está acontecendo com as emoções do torcedor do Ceará nesse momento. Boa noite, Celso. Boa noite, Gabriel, que está aí no comando da live. Celso, antes de mais nada, a gente que acompanha futebol, que vive futebol, a gente sabe que o que se espera de prognóstico para antes do campeonato, e se você desenha o cenário atual para o torcedor do Ceará no começo da temporada e trazendo para o contexto todas as limitações orçamentárias, todas as dificuldades de um time que vem de 2 anos de Série B, todas as necessidades de reestruturação que o Ceará já apresentava na Série A. O Ceará que em 5 anos de Série A administrativamente não apresentou uma evolução estrutural, não apresentou uma evolução administrativa, e que só na Série B começou a pensar um projeto de futebol através de processos, através de formação de profissionais e, de certa forma, fazendo um futebol de uma forma menos com fígado e muito mais com o cérebro, né? Investindo em inteligência, em análise, e eu acho que os resultados em termos de assertividade em algumas contratações nesse ano e na forma como o time foi montado também para conseguir o acesso na Série B, acho que mostram um pouco que o trabalho especificamente voltado para o futebol, de certa forma, dentro das limitações financeiras e políticas, que os desafios que a briga política do clube trazia para o campo, de certa forma, apresentou um resultado muito satisfatório, né? O contexto dessa Série A era um contexto de muito pessimismo, de muito pé no chão para o Ceará, dentro das limitações financeiras, de folha, de limitações para contratação. O Ceará que ainda paga contas do rebaixamento de 22, paga contas de 23, paga contas de 24. Há pouco tempo começa só agora em agosto, setembro, basicamente, vem encerrando alguns parcelamentos que tinha desde 2023, 2024. Então, o Ceará trouxe para esse ano as limitações, assim, para esse ano, assim. É um time que praticamente gastou 6 milhões em contratações, é uma folha de menos de 7 milhões. Então, se você traz esse cenário atual para a maioria dos torcedores no começo da temporada, era um cenário esperado. Na verdade, um cenário onde esse Ceará, com todas essas suas limitações, brigaria até o final pela permanência. Acredito que grande parte da torcida aceitaria esse cenário, de que o time estaria fora da zona na 37ª rodada, só dependendo dele para permanecer na Série A. O grande problema é o contexto como essa campanha se desenhou. Como você bem apresentou aí no início do programa, um time que sempre esteve muito tranquilo em relação à distância para a zona de rebaixamento. Foi um time que, em todos os raios-x aqui, o Fred costuma sempre lembrar que é um time que sempre, quando foi encostado pela zona, ele sempre reagiu, sempre manteve aquela distância mínima de 4 pontos, e essa relação com essa sequência de 4 jogos difíceis que o Ceará teve no final do primeiro turno e no final do segundo turno, sempre foram algo que ficou guardado ali, e quando você se referiu a isso, né, que deu uma certa tranquilidade, o turno, eu acredito que você tenha se referido a como o Ceará desempenhou nesse recorte, né? Isso, exatamente, O Ceará exatamente. desempenhou, como o Ceará desempenhou nesse recorte com 4 pontos assim, inesperados e competindo bem e poderia. Não sei se o Léo deu uma travada aí para vocês também. Tá me ouvindo, Volta agora, Celso? Léo. Voltei, Tô, agora voltei? sim mesmo. Pronto, deu uma oscilada aqui. Agora voltou. Em alto.
O Ceará, esses 4 pontos que o Ceará fez, e não só no sentido de pontuar, mas no sentido da forma como performou, foi 1-1 contra o Flamengo no Maracanã, ou no Castelão, onde o Flamengo sai na frente, o Ceará empata, e durante todo o segundo tempo o Ceará foi melhor que o Flamengo e teve as melhores chances para vencer a partida. Foi um Ceará que saiu na frente do Palmeiras no Allianz Parque no segundo tempo, toma uma virada e uma desatenção, empata o jogo com uma linha de impedimento muito ajustada ali, muito questionável, ali contra o Palmeiras, e consegue vencer o Cruzeiro no Mineirão de virada. Então, aquilo, de certa forma, foi meio que um retrato do restante do campeonato, né? O Ceará seguiu competindo e competindo até o final. E assim eu não sou muito de trazer para análise, geralmente, resultados onde, assim como eu digo, o Ceará deixou escapar aquele jogo contra o Atlético Mineiro, que levou aquele gol do Rony do meio da rua, quando ninguém queria mais nada com o jogo. Mas, ao mesmo tempo, o Ceará consegue vencer um Corinthians. Esses pontos assim, né? Esses gols sofridos ou perdidos, no fim das contas, no campeonato de 38 rodadas, todo mundo tem, né? Todo mundo vai ter. A mesma coisa o erro da arbitragem, né? Aquele tropeço. Não dá para a gente ir muito no microscópio, né, Léo? Exatamente, assim. O que mais incomoda é a forma como esse time, na hora da decisão para o mais, ele sempre faltava aquele passo, assim. Ele sempre tinha uma dificuldade quando ele precisava dar o passo maior. Era um jogo contra o Juventude, onde era para se estabelecer. O Ceará zerar contra o Juventude não existe. E você soma isso a algum recorte de tabela de infelicidade. Como ser um dos últimos times que pegou o Sport mobilizado ainda com o Daniel Paulista antes de desligar o motor. Enquanto outros adversários, como Fortaleza, como Vitória, como outros times que estão na mesma briga, Santos, enfrentaram o Sport nessa sequência de pancada, 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 pancada. Então, esses recortes somados a gols. E sempre o torcedor é muito passional nesse sentido, e o torcedor vai sempre atribuir a culpa àquela pessoa onde ele já tem um sentimento pessoal, né? A culpa é do Vina por aquele cartão vermelho, a culpa é do diretor de futebol, a culpa é do presidente, a culpa é do medíocre, a culpa é da torcida, a culpa é... Então, nesse momento, você vai escolher o seu alvo e vai atacar. Assim. O que me incomoda, em especial no Ceará, é que eu sou uma pessoa muito contra essa história de atribuir tudo à mentalidade. A mentalidade, parece que a gente está vivendo uma era de coaches, de programações quânticas. Vamos reprogramar seu mindset para você ser um vencedor. Acho que isso não existe, isso é balela, muita balela. Acho que quando você começar a trabalhar, o Ceará não... Não, acho que isso não é questão de mentalidade. Eu acho que é uma questão de soma de fatores de profissionalismo que faltam no Ceará. Independente de mentalidade, independente de... E é um time que... Limitação técnica no sentido de ter um teto e o teto ser ali do tamanho dos times que se assombram com a Red Zone, Léo. Talvez isso seja um componente que agora está mais claro do que jamais esteve, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, é um time que a gente sabia que ia jogar no limite. É um time que a gente sabia que ia... E a soma desses... Eu falo sempre assim, é um Ceará que tem um orçamento limitado, que gera um elenco limitado, que gera um treinador que, por mais que eu considerar que não seja um dos maiores culpados, por eu considerar que é um bom treinador, e por considerar que ele tem mérito, também no Ceará está brigando até esse momento, isso. Mas é um treinador que também, na hora de decidir, ele vai pelo pragmatismo, ele vai pelo viés da segurança, porque não se enxerga ainda nessa prateleira. Então ainda tem aquelas amarras de um pragmatismo
Então, acho que tudo isso pesa nesse momento. Eu acho que isso tudo quebra um pouco a confiança e isso traz uma preocupação para a torcida. Eu acho que hoje a torcida, muito mais do que preocupada, ela está revoltada. Assim, a torcida do Ceará está revoltada. Está revoltada. A Com o que torcida do Ceará está exatamente, revoltada Léo? com tudo que envolve o Ceará Sporting Clube. Pela forma, acho que assim, o futebol responde bem há algum tempo. E deficiências do Ceará em outros setores básicos, administrativo, em outros aspectos, foram deixadas um pouco de lado. Acho que o Ceará adiou muito uma melhoria estrutural, um salto, durante muito tempo. E esse ano se sabia que não era um ano para conseguir fazer essas coisas, né? Para evoluir, mas poderia ter evoluído como instituição em outros aspectos. Comercialmente, em relação com o torcedor, profissionalizar de todas as formas em todos os outros setores do clube. O Ceará que e essa urgência chegou justamente porque o Ceará, nos seus 5 anos de sequência de Série A, não se profissionalizou, não se estruturou fisicamente, não ficou com legado nenhum. E era um planejamento para fazer isso ano que vem, e é um planejamento para fazer isso ano que vem. E boa parte da torcida que acompanha mais esse dia a dia do clube tem muito na sua mente, vamos esperar encerrar esse ano, e eu sou um que venho repetindo isso há pelo menos um mês. Eu quero muito que acabe esse ano, eu quero muito que acabe com a permanência, porque eu quero muito cobrar ano que vem um Ceará realmente evoluindo em todos os aspectos. A estrutura do Ceará hoje não corresponde à estrutura de um time de Série A. Não correspondia nem em 2022, quando passou 5 anos, assim. Como eu disse, o Ceará estacionou. O torcedor do Ceará está revoltado com a forma como o time chega nesse campeonato nesse momento. Onde vários times conseguem reagir, e até estava conversando com alguns amigos esses dias, e acho que carregam muito no Condé sempre as críticas, e eu sou um cara que critica o Condé, mas procurando ser sempre justo, no que cabe realmente a responsabilidade do Condé. Acho que as pessoas têm muita facilidade em atribuir, eu acho que o Condé não é o principal culpado. Mas nessa reta final do Ceará... Eu acho que ele é responsável pelo Ceará ter chegado onde chegou, mas do ponto de vista positivo, Léo, e não do ponto de vista negativo, sabe? Não, mas eu também acho que o Condé tem algumas responsabilidades. Tem, claro que tem. Em especial nessa reta final. Por escolha, né? Mas Escolhas. E eu acho que o time nessa reta final, quando conseguiu aquele resultado na Neoquímica Arena, chega aos 42 pontos, o time adquire uma postura, e visivelmente a postura do time em campo é essa. E é uma impressão pessoal que eu converso com outras pessoas e até algumas pessoas mais próximas do clube que disseram, eu discordo, eu não enxergo assim. Que você vê um jogo de outros times que estão postulando, que estão até na zona, que estão brigando mais tempo na zona do que o Ceará, que nunca brigou nessa zona até então. Você vê um time que, por mais que sejam mais desorganizados que o Ceará, é um time que se defende como dá. Você vê o próprio Vitória, se defende como dá, mas quando recupera a bola, eles correm para o campo de ataque de forma desorganizada, de forma bagunçada, mas correm olhando para o gol. Assim, você tá no campo, ou você tá em casa assistindo um jogo do Vitória, por exemplo, vou citar o Vitória como exemplo, que é um time que eu acompanhei mais recentemente. Você vê o time correndo, buscando entendo, Léo, entendo que você tem acompanhado Vitória. uma bagunça, assim, uma bagunça, o time correndo, mas os caras correndo olhando pro gol. O Eric pega a bola, corre pro gol. Os caras olham pro gol. E o Ceará, nesses últimos jogos, todo mundo abaixo do Ceará tinha um senso de urgência que o Ceará não tinha. Só que o Ceará não tinha em outros momentos onde o campeonato lhe permitia isso. A partir do momento que o Ceará começou a precisar decidir sua vida no campeonato, e quando tinha gordura era hora de fazer isso, era hora de acelerar, vamos matar esse jogo, vamos resolver agora, vamos correr, vamos pressionar, vamos sufocar, não fez. E nesse aspecto eu acho que existe muito do DNA do treinador.
Então, o Ceará que quando recuperava a bola, próprio jogo contra o Cruzeiro, quando recuperava a bola, aí parava o jogo, aí olhava para o lado, toca de lado. Olhava para o lado, toca de lado. Então, assim, nesse contexto de campeonato, é muito melhor o ímpeto desorganizado que a gente vê no Fortaleza, que a gente vê no Vitória, do que propriamente tentar se organizar de forma morosa, de forma lenta, como a gente vê o Ceará. Porque isso angustia o torcedor, isso é angustiante para o time, isso é angustiante para quem está acompanhando. Eu acho que isso desmobiliza até o sentimento de ver que o time está tentando, entendeu? Esse é o problema, esse é o problema. E eu acho que esse recorte de campeonato que trouxe a gente até aqui, quando isso tudo convergiu. E eu tenho muita certeza, e se existe algo que eu conheço, porque é algo que eu faço parte há 32 anos, há 33 anos de arquibancada, é que a sensação de alívio em caso de permanência vai vir muito acompanhada de um sentimento de cobrança, de revolta e de ódio, assim, muito rápido. Assim, a chave do alívio, e torço muito para que o time permaneça, porque eu acho que vai ser importante esse sentimento. A virada de chave Se não vai demorar. permanecer, Léo, eu acho. Veja, se não permanecer, é. O time não entrou nenhuma vez na zona de rebaixamento, pô. Sabe? Se cair, eu acho que do ponto de vista local, é uma das maiores tragédias da história do futebol brasileiro, assim, sabe? De rivalidade local, no sentido de impacto mesmo, de a torcida do Ceará ter cantado arerê, né? Depois daquele gol de Pedro Raul, né? No clássico. Eu acho que se forma um roteiro com contextos assim muito duros, de verdade, muito duros para a torcida do Ceará. Eu faço projeções assim para frente, Léo, né? Tipo, olhando de agora, onde a gente é como se a gente tivesse ali antes de uma curva. Você não sabe o que é que tem ali depois daquela curva. Então, a gente não sabe o que é que vai acontecer nessa 38ª rodada, mas olhando e tentando vestir calçar o sapato aqui do torcedor do Ceará, me causa uma aflição muito genuína, velho. Sabe? Eu fico olhando para trás, porque a gente acompanhou rodada a rodada aqui, a gente foi contando a história desse campeonato, e olhando essa fotografia de agora, eu acho assustador demais, pô. Não, sem dúvida, sem dúvida. E domingo é um daqueles jogos contra o Palmeiras que a gente costuma dizer, né? Forma caráter do torcedor, assim. Forma É um jogo, personalidade do torcedor, é isso é um aí. jogo que eu não iria, né? Eu já tinha definido que eu não iria porque eu tenho alguns compromissos familiares e profissionais que eu precisaria estar no interior no domingo, bem cedo. Eu também estou de plantão muito cedo na segunda. Então, para mim é muito inviável viajar, porque quando eu vou para o jogo e no domingo eu tenho que sair de casa, acordar 3h30 da manhã para viajar e depois pegar 48 horas de plantão. Mas quando o Ceará levou o gol, eu abri o aplicativo do sócio e fiz o check-in na mesma hora, porque eu não pensei, não racionalizei, eu tinha que estar nesse jogo. Assim como eu nunca tinha levado meu filho tem 9 anos, ele tinha 8 em 2024, 7 na verdade, ele tinha 7 no dia do campeonato, e eu acordei uma semana antes da final, que o Fortaleza poderia ter sido hexa, e eu olhei para ele e disse assim, ó, a gente vai pro Clássico, domingo. Aí a minha esposa olhou e falou assim, final de campeonato, será que Fortaleza você vai levar o Miguel? Eu vou. Porque é um daqueles jogos que forma o caráter do torcedor. Ou ele vai estar no estádio com 55 mil pessoas vendo o Você seu sabe que a rival, história vai ser escrita ali de alguma forma, né? ele vai ver o seu rival construir um título, uma sequência de títulos inéditas, ele vai estar no campo olhando aquilo ali, sofrendo, alimentando nele aquilo ali, ou ele vai odiar aquilo ali para sempre, nunca mais vai pisar no estádio de futebol, ou ele vai nutrir aquele amor pela rivalidade, aquela paixão, e vai ser um torcedor daqueles que não larga nunca mais. Ou ele vai ver um título incrível do seu time, do seu clube, muito defasado financeiramente em relação ao rival, e tirar uma sequência de títulos na raça, na garra.
E foi o que ele viu nos pênaltis, uma virada nos pênaltis, um negócio. E esse é um daqueles jogos que o cara tem que ir, cara. Não tem como. E você não sai, é um jogo que é impossível você sair o mesmo do que você entrou. Você tem cenários os mais diversos possíveis. Você pode permanecer na Série A e ver o seu rival caindo. Isso. Você pode permanecer na Série A, o que vai ser bom, e ver o seu rival permanecendo depois de estar com 2 pés e 1 mão na Série B, e vai ser uma permanência comemorada, mas com gosto não tão delicioso como seria em outros aspectos. Você pode cair e ver o seu rival permanecendo numa retomada histórica, o que vai ser uma tatuagem, catastrófico. Velho. Vai ser uma tatuagem. Catastrófico, assim, catastrófico. Catastrófico, é isso. Catastrófico. Catastrófico para a história do clube. Para a história do clube. É uma marca para a história do clube. Para sempre. Para sempre. É uma marca no torcedor, é uma marca da rivalidade, é uma marca equivalente ao seu rival conquistar um título importantíssimo. Assim, é um daqueles jogos que você não sai igual. E é um daqueles jogos, inclusive, que em termos de segurança, e a gente já fala muito sobre isso, né? O podcast tem vários recortes especiais sobre violência nos estádios. Em termos de segurança pública, precisa ser tratado com extrema delicadeza. É um jogo de alto risco. É um jogo de altíssimo risco. É um jogo extremamente sensível. Então, assim, o desenho de campeonato pro Ceará se manteve muito estável. E dentro das minhas críticas, e que eu faço recentemente em especial, é que a sensação de alguns movimentos é que depois dos 42 pontos o Ceará realmente acreditava que a permanência estava assegurada. E você por acha, incrível que pareça, isso contaminou o elenco, o grupo? não, Você acha... eu não acredito que tenha contaminado o elenco, mas de forma determinante. Mas alguma coisa fica. Por mais que esse sentimento eu não tenha visto no departamento. Porque o departamento, sempre quando se expressava, e nesses momentos se expressou muito, dizia, sempre era bem pragmático, é um perfil das pessoas que compõem o elenco do futebol do Ceará, assim, a diretoria de futebol do Ceará tem esse perfil muito pragmático, né? O CEO, o CFO de futebol do Ceará, o Haroldo Martins, ele é um cara muito discreto, um cara de poucas palavras, é um cara muito sério, sério ao extremo. Então o perfil dele sempre é muito pragmático. Mas o presidente do clube começou a dar entrevistas, o presidente do clube começou a ir em todos os programas, começou a falar de renovação de contrato do jogador, começou a falar de prazos para que 2 de janeiro já queria ter 75%, 70% do elenco, 80% do elenco de 2026 já contratado. Começou a falar de números, começou a falar de prazos e aquilo ali, de certa forma, começou a se falar em ter antecipado o bicho pela permanência, o que eu acho que não ocorreu. Acho que foi informação que saiu, não foi desmentida pelo clube, mas eu não acredito que o clube tenha feito isso. Mas todo o contexto pesou muito para o Ceará. E pesou muito porque um resultado, e acho que até um recorte de jogo de hoje, que se desenhava para um jogo normal, de um resultado normal, com uma performance normal. Só que ela é agravada pela necessidade, por todo o contexto que o Ceará trouxe com ele até aqui. Então, assim, na escalação do Léo Condé, o Ceará já traz para um jogo como esse 2 suspensões de peças extremamente fundamentais, como o William Machado e o Matheus Bahia, que são, em especial o Matheus Bahia, uma peça que não tem reposição. O reserva, ele não tem qualquer nível técnico.
o reserva do Matheus Bahia, ele não tem qualquer nível técnico, Nicolas. Assim, ele não tem qualquer nível técnico de compor um elenco de Série A. Se já teve um dia, ou se é uma temporada realmente fora de um contexto médio da carreira dele. E o Nicolas não tem. E nesse aspecto, e obviamente considerando as limitações que o Ceará tem financeiras, e eu sempre gosto de fazer essas aspas, colocar esse parêntese sempre, considerando as limitações financeiras do Ceará, é porque é uma coisa muito inerente ao que o time tem de limitação. Assim, as limitações, o Remo fez uma Série B para subir na última rodada com uma folha de 4,5 milhões. O Ceará tem uma folha de 6 milhões. 6,5 milhões disputando uma Série A e sem nenhum momento ter entrado na zona de rebaixamento. Porém, o Ceará pecou demais em algumas coisas. E não é que você fosse buscar um lateral esquerdo reserva de 300 mil reais. Mas você precisava ter buscado um lateral reserva. Você precisava ter buscado um cara na Série D, um cara na Série C. Você precisava ter buscado um lateral reserva para o Matheus Bahia, que seja pelo menos um cara com mais característica de volante que de lateral. Aquele cara que não deixa ninguém passar, não deixa ninguém subir, aquele cara que marca, aquele cara que não passa no meio campo, mas também não deixa ninguém passar dele. Você tem uma bola de segurança. O Ceará precisava ter um reserva para o Pedro Raul. Por mais que fosse um cara, um Carlão da Série B, um cara da Série D, um centroavante grandalhão, um cara que viesse de algum canto, nem que fosse um cara já perto dos 35, 36 anos, mas um cara que soubesse fazer gol. Para ser reserva, para jogar 15, 20 minutos, um cara que soubesse na hora que pegasse a bola, sabia o que fazer com ela. O Ceará não pode chegar na 38ª rodada da Série B, na Série A, jogando no nível de exigência que está sendo exigido e ter como reserva de centroavante o Ailon improvisado. Não, isso é inadmissível. Isso é inadmissível. A gente não pode ter, em especial, as minhas grandes críticas ao Condé. Eu acho que isso minou um pouco mais. Engraçado que hoje eu estou trazendo muito crítica ao Condé, e eu sou um cara que respeito muito o trabalho que o Condé fez, que ele entregou. Mas eu acho que o Condé peca para mim, basicamente, em dois momentos. Assim, esse pragmatismo excessivo de quem transparece que não está se sentindo confortável ainda naquela prateleira, mas o Condé tem extrema dificuldade em comunicar. E a gente sabe que no futebol você não pode dizer tudo, mas em alguns momentos você precisa comunicar para que as suas decisões sejam minimamente compreensíveis pela torcida e tenha lógica no seu trabalho, nas suas escolhas. O Ceará precisa, de certa forma, fazer que as suas escolhas do treinador sejam compreensíveis ao torcedor. Paulo Baia entra, Paulo Baia ajuda, Paulo Baia faz boas partidas, Paulo Baia some. Guilherme entra da base, entra, ajuda, dá assistência, some, deixa de ser relacionado. Luca, um centroavante jovem, é contratado e até acho que as pedidas exageradas por Luca são exageradas por parte da torcida. Mas se tu não tem um centroavante reserva, ele é que vai entrar, pô. Precisa ser o cara que vai entrar. Ou tu tem que explicar por que ele não entra. Tu tem que explicar, olha, o moleque tá em formação, ele não tá jogando, ele não tem condição de jogar, ele não performa. De repente, o Fernandinho passa a ser titular. De repente, o Sobral entra, faz uma partida boa, de repente o Sobral some. Então, assim, o Condé tem opções de escolha de elenco que não se justificam. Ele não justifica, ele não explica. Eu acho que precisa do torcedor para entender e entrar um pouco até na cabeça no que ele quer, no que ele pensa sobre futebol, precisa ser verbalizado. E a gente fala de uma campanha e a gente traz para o contexto e até pedir licença até para você, Celso, para o padrão assim, do podcast 45 minutos. Eu acho que hoje a análise do jogo é o menor.
É o que há de menor aqui. Foi um Sim. jogo lógico. Foi um jogo lógico. Foi um jogo lógico. A lógica do jogo aconteceu. Era um jogo, Léo, que como a gente imaginou, pô, não é um jogo para você contar como aqui eu consigo arrancar um pontinho. Não é, pô. É o E é um jogo do jogo que time se do desenvolveu. Flamengo, E se velho. desenvolveu como se esperava. É um Ceará que sempre competiu. O Flamengo não massacrou, o Flamengo não amassou, o Flamengo abusou de alçar bolas aéreas e o Ceará conseguiu sobressair em quase todas. Mas em uma enfiada, em um passe da extrema qualidade que o Flamengo tem, leva um gol e o Ceará não faz. Não faz. Não faz, porque não faz. O teto do Ceará hoje era um empate. E se existe uma concentração total ali até o final do primeiro tempo, provavelmente tinha conseguido sair com esse empate. Tinha saído com esse empate. É aí que tá. Então, assim, o contexto que isso trouxe o Ceará até aqui foi cruel, porque muitas vezes a estabilidade do Ceará trouxe a segurança que projetava na cabeça do torcedor o próximo passo. Olha, eu tenho Isso. estabilidade para enfrentar um Flamengo, eu tenho estabilidade para enfrentar um Cruzeiro, eu tenho estabilidade para enfrentar um Palmeiras. No momento de pressão, eu consigo me sobressair e conseguir o resultado que eu preciso para me afastar da zona. Então, a lógica, quando eu pegar o Juventude, eu vou lá e consigo o resultado, eu arranco o resultado. É quando eu pegar o Sport e fizer 1-0 aos 41 minutos, eu não deixar empatar. O que se espera do Ceará é prevalecer nesses momentos que o Ceará não conseguiu prevalecer nesse campeonato. Foram poucos jogos onde o Ceará conseguiu prevalecer com vitórias concretas, seguras e bem conquistadas. Obviamente, em poucos jogos o Ceará realmente foi submetido e dominado integralmente pelo adversário. O Ceará levou perdeu um jogo por 3 gols de diferença. Se não me engano, foram 2 por 2 gols de diferença no campeonato inteiro. Então o Ceará conseguiu competir, conseguiu trazer esse campeonato até aqui. E como eu falo, a análise fria do campeonato do Ceará era para chegar nesse contexto, até comemorando estar fora da zona nessa última rodada. O grande problema foi o que nos trouxe até aqui. Como nos trouxe até aqui, tantas oportunidades que o Ceará perdeu de garantir essa permanência no campeonato e fazer uma reta final de campeonato tranquilo. Acho que o jogo de hoje o Condé fez opções bem seguras em trazer, ao meu ver, muito acertado em trazer o Éder no lugar do William Machado. Acho um zagueiro mais seguro que o Marlon. O Marlon, apesar de ser um zagueiro muito experiente, foi titular durante grande parte da temporada. Até foi uma insistência do Condé bastante criticada. E a opção pelo Éder eu acho que foi uma boa opção. Um jogador seguro, que sempre que foi acionado durante o ano foi muito bem. E trouxe o Rafael Ramos, improvisado na esquerda, porque tem um poder de defensivo, uma entrega física muito melhor que a do Nicolas. Um cara que preenche espaço, um cara que consegue até, por mais que seja na velocidade, na força, realmente na explosão, consegue levar um pouco o time mais à frente. O meio-campo ele fechou ali um pouco mais com o Sobral, né? Não optou nem por Lucas Mugni, nem pelo Vina, deu mais força ali no meio-campo, colocou o Sobral, colocou o Zanocelo e colocou o Dieguinho, que foi uma trinca de meio-campo ali que chegou a funcionar durante um certo tempo. Abriu o Galeano por um lado, o Paulo Baia por outro, né? O Pedro Henrique machucado e o Pedro Raul de referência, né? Então a gente traz, dentro desse contexto do jogo, um Flamengo pressionando, o Ceará ali fazendo 2 linhas de 4, com muita dificuldade para sair. O Ceará esbarra muito na limitação do Pedro Raul em duelar pela bola fora da área. Assim, Segurar a bola, né? não consegue, né? A gente já pauta repetida aqui nas lives da gente, assim, sempre quando tem essa crítica ao Pedro Raul, é uma dificuldade muito grande em brigar pela bola, e a gente traz para esse recorte a característica de um time que joga na transição, né? Um time que tem uma boa defesa e precisa ter uma transição ágil, assim. Ele precisa, em momentos onde o time está sufocado, ele precisa ter um centroavante que prenda a bola, que provoque as passagens dos pontas, um time que dialogue com o meia, o cara que faça a parede para o meia pegar a bola, para ele conseguir passar
para conseguir ter o jogo fluir de vertical, o jogo usar com os pontas. O problema é que o Pedro Raul, fora da área, ele é uma parede. Ele não consegue ganhar uma bola no alto. Quando ele milagrosamente ganha no alto, ela cai no chão, ele não domina. Quando ele domina, ele perde para o primeiro jogador que cruza com ele. Então, isso dificulta muito o jogo do Ceará, né? E durante quase praticamente todo o primeiro tempo, as duas linhas de 4 do Ceará bloquearam muito o Flamengo, né? O Flamengo abusava muito de usar os jogos pelas pontas, tentava Muita infiltrar força, ali né, velho? Muita qualidade, muita né? força, muita qualidade, jogadores entre si, mudando de espaço. Você viu o Carrascal tentando, arriscando às vezes um passe Muita mais movimentação. pelo meio, Samuel Lino invertendo a posição de campo, Arrascaeta com aquele toque de qualidade. É muita qualidade junta, assim, e mesmo com essa qualidade junta, de certa forma, o Ceará com as duas linhas de 4 consegue neutralizar o Flamengo, né? O Flamengo, por mais que tinha uma posse de bola, às vezes acertava algumas, conseguia alguns no 1 contra 1 ali, infiltrar, penetrar na área do Ceará, mas a gente via ali o Éder, o Marcos Vitor, o Fabiano fazendo a cobertura ali de forma muito segura. Quando o Ceará recuperava a bola, diante dessa ineficiência do Pedro Henrique, o Dieguinho tentava, né, conseguir às vezes ser esse cara que ficava ali na cabeça da área, tirando aquela bola e dando aquela sequência, mas o Ceará tinha muita dificuldade, assim como teve contra o Cruzeiro, em preencher, em recuperar aquela segunda bola. Eu acho que hoje até foi melhor que o Cruzeiro nesse aspecto de conseguir ganhar essa segunda bola e distribuir. Ficava muita carga ali do Rafael Ramos ou do Galeano, né? O Paulo Baia bem apagado nesse jogo. Então sobrava ali sempre para o Galeano ou para o Rafael Ramos na velocidade de tentar ali, mas um Ceará ofensivamente praticamente improdutivo. Então, quando o 0-0 parecia realmente ser o resultado natural para esse primeiro tempo, apesar da maior posse de bola do Flamengo, o Carrascal acha um passe ali no meio da zaga, ali, entre dois jogadores, sobra para o Samuel Lino, que finaliza. O Bruno Ferreira, ao meu ver, fecha mal o ângulo. Não acho que tenha sido Deixou a trave, né, aberta, né? não acho que tenha, um erro básico de fundamento. E sendo bem justo, assim, é um goleiro que tem suas limitações, mas na Série A vem fazendo uma Série A muito boa, para mim, com muito mais pontos positivos e de entrega de resultado para o Ceará do que realmente de falhas. Mas ali, quando sai aquele gol, basicamente o Acaba, resultado está né? selado. Não acaba, É, não via no Ceará a força, nem via no Condé uma construção de uma ideia tática, de uma variação no segundo tempo que conseguisse dar ao Ceará uma variação que permitisse que ele, de alguma forma, impusesse alguma dificuldade ao Flamengo, muito mal, além do que o Flamengo conseguisse neutralizar com um pouco de organização, um pouco de atenção, e que o Flamengo não demonstrava baixar ali, apesar de ter 1-0, ter o placar que lhe dava do título. A gente não viu o Flamengo ali baixar em nível de desconcentração. A gente viu jogadores tentando, como eu falo, por mais que a defesa do Ceará tenha se mantido segura, eu acho que até no segundo tempo o Flamengo tem até mais dificuldade. Tem um outro lance ali, que o Arrascaeta tenta ali, um voleio ali. Em regra, no segundo tempo, o Ceará também conseguiu pisar um já pouco mais aquele no. lance de quem tá jogando pro Prêmio Puskás, né? Exatamente. E, e o Ceará consegue manter a solidez defensiva, assim como conseguiu em quase todo o primeiro tempo, e com muita dificuldade nas transições. Essas transições até melhoram um pouco. Ele tenta colocar mais qualidade no passe, coloca Vina. Aí começam as mudanças do Condé, que naquele momento, assim, acho que pelas próprias limitações do banco, tem mais o poder de dar sangue novo ali, porque você não vê. Você vê que as peças, em alguns momentos, têm características diferentes, mas você não vê que aquilo foi, durante a semana, construído, aquelas variações foram exaustivamente treinadas para realmente darem uma solução. Assim. Isso nunca se apresentou nesse campeonato. Nenhuma mudança de peças, nada novo que foi trazido, assim, que trouxe uma variação que o Ceará chegou a conquistar um resultado por causa disso. Então ele bota o Mugni ali tenta correr, tenta distribuir, mas é um jogador também de prender a bola, mais lento. Coloca o Vina, também um pouco produtivo, coloca o Lourenço,
Então a gente vê mexidas ali que são pouco efetivas e o Flamengo ali já nos últimos 15 minutos já baixa o seu ímpeto e o Ceará começa a chuveirar a bola na área, começa a tocar a bola, chega uma oportunidade ali que a bola até, se eu não me engano, o Galeano vai cabeçada, a bola passa e sobra o Fabiano que não acreditou ali na bola e se engancha ali no pé dele e sai ali que teria basicamente sido ali a melhor oportunidade do Ceará no jogo. Então, o Flamengo levou o resultado ali, como diziam os antigos na Fórmula 1, né, o Galvão Bueno levando ali na ponta dos dedos ali na reta para aguardar o apito e conquistar seu título, o que empurra o Ceará para uma obrigação. E eu estava até falando isso, engraçado. O ponto para o Ceará hoje teria sido pior, talvez, porque aquelas ponderações que a gente faz assim no final das coisas, assim, se o Ceará empata com o Flamengo, o Palmeiras vai vivo para a última rodada, por mais improvável que pudesse parecer, né? Mas a derrota encerra o campeonato para o Palmeiras hoje e desenha para o Ceará um cenário que, por mais que seja o Palmeiras jogando em casa da forma como foi feito esse campeonato, se não ganhar de um Palmeiras desmobilizado dentro de casa, tendo a vantagem de estar fora da zona, porque mereceu cair. E dentro do que eu faço de leitura do campeonato inteiro, não tem como você separar. Por mais que os resultados sejam adversos para o Ceará no domingo, é muito claro, e na minha opinião, o Ceará não mereceu cair. O Ceará não merece cair. Por mais que perder, deixar o resultado escapar para um Palmeiras mobilizado seja um cenário onde você possa apontar. Realmente esse time, na hora que precisou, sempre falhou. Na hora que precisou a mais, na hora que precisou fazer o diferente, pisar no pescoço, ele falhou. Pelo menos pelo lado positivo da superstição do lado do Ceará, sempre quando precisou fugir da degola, esse time respondeu, né? Sempre quando foi para entrar na zona, esse time respondeu. A história do Ceará nessa Série A é justamente essa. É a história do time que nunca se deixou intimidar pela aproximação, né? Qualquer movimento de chegada do pelotão mais de baixo, nada disso intimidou o Ceará até aqui, né? E eu quero acreditar muito que a torcida vai comprar essa briga para o último jogo. Sinceramente, eu quero acreditar muito, assim. Porque, inclusive, esse lado positivo da campanha do Ceará, que é nunca ter entrado na zona, nunca ter se aproximado da zona, acho que acabou... O Ceará tem uma média de público excelente, né? 32 mil torcedores, mas acabou que tirou do treinador aquele senso de urgência, assim, tirou do torcedor, perdão, aquele senso de que, cara, a gente tem que, vamos lá, que a gente tem que conquistar o resultado, vamos lá, que a gente tem que garantir a permanência. Acho que o torcedor foi muito no campeonato morno que o time fez. No campeonato morno no sentido de ser mediano, e mediano para um time com as limitações do Ceará, pela minha leitura, eu faço uma leitura positiva. E o torcedor vai precisar comprar esse senso de urgência nesse último jogo. É um jogo para encher o Castelão, é um jogo para o Ceará se mobilizar, é um jogo onde acho que, se eu não me engano, só dos que estão embaixo, né, só o Fortaleza joga fora de casa, né? Conferir agora. O Santos joga em casa contra o Cruzeiro, o Vitória joga em casa contra o Inter joga em casa contra o Bragantino, o Ceará recebe o Palmeiras, né? E o Vitória recebe São Paulo. Ninguém tem jogo fácil. Ninguém tem jogo fácil. O Palmeiras, ao meu ver, desses adversários é o mais qualificado, mas em tese é um adversário desmobilizado. Isso. O Cruzeiro também é um adversário desmobilizado.
Mas isso é só em tese, né? É em tese, exatamente, em tese. Essa é a questão, né? O Botafogo é um time que briga para garantir, precisa ganhar para garantir a fase de grupos da Libertadores. Então Isso. é uma motivação muito grande para o Botafogo. O São Paulo é um São Paulo desmobilizado, é um São Paulo em péssima fase, mas hoje eu estava até estava assistindo o jogo com alguns amigos são paulinos. E eles falavam isso, o São Paulo tá mal demais. Eu falei assim, cara, um time como o São Paulo, do tamanho do São Paulo, ele não pode vir de um 6-0, por mais que ele esteja desmobilizado, e não dar uma resposta. Ele precisa dar uma resposta. E esse time do São Paulo ainda está precisando da resposta. Por mais limitado que ele seja, um São Paulo desse querendo jogar é chato. E o Vitória não, dos resultados que vem conquistando, assim, não tem resultados que ele se sobressai, assim, que vai, amassa e conquista o resultado, assim. E fazendo uma análise já de um geral de tabela, assim. Ele conquista aquele gol no aperto e segura e vai e fica. E a gente viu esse cenário se repetir várias vezes contra o Vitória. Então, assim, não vai ser um jogo fácil também. Assim como o Inter, que ao meu ver, desses times é o que está praticando o pior futebol, assim. Um time bem desmobilizado, deve ter um Beira-Rio cheio, eu acredito. O trabalho de Ramon não se concretizou, né? Não se confirmou. E Abel não parece que ter dado um choque de Ele tentou vestiário dar um choque ali suficiente. mais de, sei lá, pô, talvez de Falar narrativa do besteira. que qualquer coisa, falando bobagem. Exatamente. Então, o São Paulo tem essa luta ainda, né, pela pré-Libertadores, o Red Bull também tem essa luta pela pré-Libertadores. Então, assim, é uma rodada que tudo pode acontecer. Para mim, o que depõe, assim, a parte mais complicada para o Ceará nessa campanha é realmente que ele tem o adversário mais difícil entre todos, mas se a gente analisar todos os cenários aí, todos têm alguma coisa pelo qual brigar, e com exceção do Cruzeiro, e eu acho que essa última rodada está muito em aberto. Acho que está muito na mão do Ceará, e a gente tem uma rodada onde, mais uma vez eu repito, assim, forma caráter de torcedor. Eu vou ao jogo, como eu falei, vou fazer de tudo para ir ao jogo. Para mim é uma condição muito difícil para ir para esse jogo, assim, eu tenho que sofrer muito para ir para esse jogo em termos da minha rotina pessoal, mas eu vou. Logística, né? Não vou levar meu filho, porque, como eu falo, assim, é um jogo extremamente crítico, mas o torcedor precisa ir, o torcedor precisa se mobilizar. E já falei em outros momentos dessa jornada aqui, dessa Série A. É muito melhor fazer um esforço para ir para um jogo que uma vitória garante sua permanência, do que ano que vem ter que ir para 19 jogos, onde cada um pode garantir seu acesso à Série A. Então, eu preciso resolver minha vida em um jogo. Eu acho que todo torcedor do Ceará precisa ter esse senso de urgência. Porque eu estou esperando ansiosamente o apito final desse jogo, com a garantia da permanência, para começar a cobrar todas as mudanças que eu quero que aconteçam, para cobrar todas as melhorias que eu quero que aconteça, para exigir todas as reformulações que eu espero que o Ceará passe em 2026, que eu sei que já se fala no clube que muitas mudanças acontecerão, e muito justificava no que ficou para trás, no que tinha que pagar para trás, no que ano de Você permanência acha era difícil. que dá para dizer se a torcida vai comprar esse senso de urgência ou se está muito perto aí dessa derrota, né? Tá cedo demais para falar isso aí. O que é que você acha? Celso, eu critiquei recentemente, até alguém falou aí, não deve ser uma pessoa que acompanha muito, até falou que antes era só elogio, agora tá tudo errado no Ceará. É porque, assim, certamente é uma pessoa que não acompanha as lives aqui no 45 Minutos, nem me acompanha nas Só minhas redes pessoais. elogio não costuma ser algo muito fácil de se atribuir a gente. Assim, nas minhas próprias redes sociais pessoais, eu participei de 2 lives de canais do Ceará nos últimos meses. No último mês, participei de 2 bem longas, de 2 horas de duração, onde eu critiquei muitos aspectos administrativos do Ceará. Muitos mesmo. E
E um dos pontos que eu critiquei é que ano passado, o ano do Ceará começou com uma campanha feita internamente para o clube e que depois foi externada para a torcida, que tinha o nome Todo Mundo Joga Junto. Começou com um evento, um seminário. A temporada do Ceará começou com um seminário na Arena Castelão para todos os funcionários do clube, onde essa campanha foi lançada, a identidade visual foi lançada, onde funcionários dos outros setores do Ceará, como rouparia, cozinha, foram conhecer os vestiários do Castelão, porque muitos deles nem conheciam os vestiários do Castelão. E partiu-se do pressuposto que todos eles precisam conhecer o lugar onde gera tudo que eles fazem. Onde a roupa que é lavada lá na lavanderia, onde a comida que é feita na cozinha, onde todo esse trabalho culmina. Que é lá no campo, é lá no vestiário, eles precisavam se sentir parte disso. E durante todo o ano isso foi alimentado no clube, isso foi alimentado na torcida. Em 2024 houve um abraço da torcida do Ceará ao clube que nunca se viu. Assim, em termos de o clima da torcida, a vibração da torcida do Ceará no estádio era diferente. A torcida do Ceará se sentia mais do que nunca parte daquela campanha. Então, quando tudo parecia perdido, aquela torcida arrastou e fez o time subir. E esse ano essa conexão não existiu. Não existiu essa conexão. O clube não conseguiu se conectar com seu torcedor desde o dia 1 da temporada. E conquistou título, fez campanha segura, foi bicampeão estadual sobre o seu rival, viu o seu rival fazer um ano desastroso, fez uma campanha dentro dos parâmetros na Copa do Nordeste, caiu contra o Palmeiras na Copa do Brasil, mas caiu para um adversário grande, caiu lutando. Mas essa conexão não existiu em nenhum momento. E eu faço meu ponto de crítica específico a isso, porque esse tipo de conexão ela foi tentada ser retomada agora. Não se consegue mais. Não se consegue mais. Se o torcedor não sentir parte da caminhada desde o primeiro passo, ele não entra mais depois. Ele vai. A média de público é excelente. E eu não estou falando que o torcedor não está indo ao estádio. Pelo contrário, o Ceará tem a 6ª média da Série A, a maior média de público do estado na Série A em toda a sua história. Porém, o clima do torcedor é outro. O torcedor não se conectou com essa campanha. É uma crítica que eu tenho e que precisa ser levada para reflexão no ano que vem. O futebol ter recursos escassos, ele precisa necessariamente ser responsabilidade do departamento comercial, do departamento de marketing, do departamento de sócios. Todos esses setores têm como missão principal gerar recursos e receitas para o futebol. O futebol não pode ser alimentado com abrir o orçamento, tem quanto de televisão, tem quanto de patrocínio fechado. Então é isso que tem pro futebol. Não, cara, se é isso que tem pro futebol, tu vai buscar outros parceiros, tu vai buscar outro patrocínio, tu vai buscar outras ativações, tu vai buscar novos produtos, ou tu vai cortar custo. Tu vai precisar cortar custo, e isso é uma dificuldade extrema do Ceará. O Ceará precisa cortar custos, e cortar custos no Ceará é muito difícil. Como eu falei, tudo isso vai ser motivo de debate diário a partir do apito final do próximo jogo. Essas cobranças elas precisam existir porque o Ceará estruturalmente parou no tempo há muito tempo. Há muito tempo. E por mais que o trabalho que é feito em alguns departamentos hoje, dentro do Ceará, administrativamente, sejam o mesmo que era feito em 2020, em 2020 ele era bom. Em 2025 esse trabalho é obsoleto. Ele não está mais no mesmo nível que ele estava antes, ele precisa evoluir. Então, assim, o torcedor precisa comprar essa briga nesse último jogo. Eu sou bem pessimista em relação a isso. Eu acho que a gente vai ter um público acima da média. Eu acho que vai ser público para 40 mil. Mas para ter uma lotação, a gente vai depender muito de como o clube vai trazer o torcedor para essa briga. Porque é uma linha muito tênue. Se a chave... E assim, muito se criticou nas redes sociais que já era para ter... Esse jogo de domingo já era para estar sendo falado antes do jogo contra o Flamengo. Já era para ter sido aberto check-in, já era para estar vendo ingresso. O jogo já era para ter sido promovido.
Era o último jogo do campeonato. Já era para estar sendo promovido e não foi. Só abriu o check-in hoje, nem abriu venda de ingresso ainda. É um jogo que praticamente não estava existindo até hoje. Então, assim, a gente sabe que no futebol a chave vira muito rápido. Então, pode ser que a chave vire na cabeça do torcedor, e o torcedor, a gente sabe que eu sempre eu sempre uso essa expressão, assim, o torcedor, ele tem uma alma comum. São milhões de pessoas, mas é impressionante como essa alma se conecta de uma forma que todo mundo começa a agir igual. Então, assim, às vezes vira a chave e todo mundo vira um louco para apoiar incessantemente, independente do que aconteça. E às vezes esse torcedor também desliga e não abraça mais a causa. Então, a preço de hoje, a minha análise é que vai ser um público de 40 mil, que vai me surpreender se essa chave virar, se o clube conseguir se reconectar com o torcedor essa semana para entender a importância do jogo, são poucos dias, pode ser que isso mude, mas não é uma coisa que eu acredite, não. E é um jogo muito difícil de você acompanhar, né? Poderia ser um estágio mais difícil se o Ceará não dependesse somente dele. Então, é uma partida em que o torcedor consegue se manter conectado com o que está acontecendo dentro de campo, mas ainda assim ele fica completamente atento ao que está acontecendo também nos outros confrontos, né? Só lembrando aqui, de forma É bom que no bem Castelão, resumida. a vantagem no Castelão é que não pega internet. Ninguém vai saber de nada. Ninguém vai saber de nada que está acontecendo. Mas tem rádio, aplicativozinho não precisa de muita coisa, não. Não vai de Veja, aplicativo, não, tem que ser rádio mesmo. Rádio é, analógico mesmo, aqueles é radinho de verdade, é pilha verdade. mesmo. Radinho de pilha, né? Mas, ó, É. se o Ceará vencer, ele escapa. Se ele empatar, ele precisa secar aí é, Fortaleza, Vitória e Internacional. Dois desses adversários aí não podem vencer. Né? Então, basicamente, esse é o cenário aí para o Ceará. Né? Meu caro Léo, vamos lá para o nosso campinho para a gente poder fechar, certo? A nossa análise aqui dessa derrota do Ceará. Vamos aqui de forma mais dinâmica, tá, Léo? Pode ir É porque pontuando aí. a gente já foi pontuando durante o próprio comentário, né? Em geral, foi Isso, ao longo do bem. comentário. Então, já pode distribuir os conceitos de forma bem dinâmica aí, para a gente liberar Pronto. e trazer nosso querido Ravel também. O Bruno Ferreira, eu vou colocar um laranja, aquela régua cruel de goleiros, geralmente fica no amarelo se ele não é exigido. Mas ele foi pouco exigido, apesar da maior posse de bola do Flamengo, o Bruno Ferreira foi pouco exigido, mas para mim teve uma falha técnica que não torna um frango, uma falha clamorosa, mas uma falha de fundamento básico ali, não conseguiu fechar o ângulo ali e sofre Posicionamento, né? posicionamento, então vai para o laranja aí, para o Bruno Ferreira. Éder e Marcos Vitor, acho que foram bem a dupla, não levaram grandes perigos. Acho que dentro da maior parte do jogo conseguiram prevalecer sobre a defesa do Flamengo, mas falharam em um momento crucial do jogo e vou dar um verde claro para os dois, apesar disso, assim, acho que o todo da partida foi muito positivo, parte dos dois. Fabiano, acho que foi bem também, mas defensivamente acho que foi bem ativo, bem participativo, e vou dar um verde mais claro. Rafael Ramos também. E aquela partida, essa parte defensiva do Ceará, eu acho que fez um trabalho bem sólido, assim, É dentro do o, que é o lhes cabia. setor que dá para a gente salvar, né? Daí para frente já vai Exatamente, ficar mais difícil, né? exatamente. Coloca um verde claro também para o Rafael Ramos, em especial, porque ele tentava dar esse passe, essa saída de bola do Ceará, e corria com a bola, tinha essa explosão aí. Só para contextualizar, o Jefferson está dizendo aqui que dados móveis da Vivo pega direitinho o Castelão. Pega não, irmãozão, que o meu é vivo, viu? Não pega nem Vivo, nem nenhuma operadora. Eu tenho umas três, não pega nenhuma. Mas Dieguinho, eu vou dar um amarelo. Acho que o Dieguinho vinha de algumas partidas um pouco abaixo, ao meu ver. Mas hoje ele precisava ter sido mais participativo nessa saída de bola. E acho que foi algo que ele não conseguiu. E vou dar um amarelo ali pro Dieguinho. Ponto positivo ali que ele conseguiu ali
corrigir um pouco mais o posicionamento dele naquela cabeça de área ali, onde ele tentava ganhar a segunda bola, mas ainda assim foi uma partida abaixo. Sobral, defensivamente ok, mas muito nulo ali com a bola no pé, por mais que não seja uma característica dele, uma função primordial dele, mas acho que podia ter sido mais útil nesse aspecto, então amarelo para ele também. O Zanocelo, vou dar um laranja para o Zanocelo, é um cara que o jogo de hoje precisava muito passar pelo pé dele, era o cara mais criativo ali no meio campo do Ceará, era um cara que vinha de boas atuações, mas hoje foi um pouco abaixo, justamente no que se precisava mais dele nesse aspecto, por ser esse cara mais cerebral. Paulo Baia, laranja também, acho que não contribuiu, acho que a bola chegou pouco também, mas de certa forma foi pouco participativo. Galeano, amarelo, tentou, correu, ia de alguma forma tentar ali, buscava na força, brigava, duelava, mas sendo pouco efetivo. E o Pedro Raul, vermelho, inútil, nulo, fora da área, dentro da área. As poucas oportunidades do Pedro Raul não são motivo, as poucas bolas que chegaram não são motivos para salvo-conduto dele ser um inútil com a bola no pé fora da área, assim, nem marca, nem prende uma bola, nem consegue duelar, então E hoje muito não teve gol nulo, para salvar a não performance, teve né? gol para salvar a performance, exatamente. Quanto aos reservas, Celso, nenhum passível de análise, acho que todos foram muito nulos durante o jogo, acho que o Mugni até tentou mais ali, acho que vai até um amarelo para o Mugni, que tentou, se desdobrou, mas nada que os outros tenham feito que mereçam julgamento, assim, todos bem nulos, bem abaixo mesmo. Muito bem, então vamos distribuir sem nota aí para Vina, Lourenço, Marlon e Fernandinho, é isso? Isso. Muito Não, bem. perdão. O Fernandinho aí, um amarelo, o Fernandinho até que tentou, e dentro da régua, Fernandinho, que é um cara que vem muito mal nesse ano, até com a ressalva das lesões que teve, mas independente disso, quando foi utilizado, fez poucas partidas interessantes. Mas hoje acho que tentou, conseguiu até se sobressair algumas vezes em alguns duelos, conseguiu criar algumas chances mais naquele abafa do Ceará no final. É um amarelo pro Fernandinho aí, não tá nulo como os outros, não. Muito bem. Professor Léo Condé. O Condé, um laranja, ou um amarelo, perdão, O lado positivo da atuação do Condé, eu não achei, eu vi muitas pessoas criticando, mas eu não achei a escalação errada. Eu acho que a ideia de jogo foi muito bem construída pelo Condé. Era uma ideia de jogo que ele é acostumado, que é treinado, tem mais ou menos o desenho costumeiro do Ceará. Acho que então por isso ela conseguiu funcionar por quase todo o primeiro tempo. E conseguiu neutralizar o Flamengo durante praticamente todo o jogo. Né? O Flamengo teve poucos lances de perigo no jogo. Mas é um time que precisa de uma bola. E naquela bola, infelizmente, o Flamengo conseguiu o resultado. Puxando para negativo essa análise do Condé, e por isso ela não é verde, assim, é a sua incapacidade de quando o Ceará precisa fazer o resultado no segundo tempo, ele ter variações táticas que elas se apresentem fluidas no campo. Você olhe e veja que o time Sentido, né? tenha sentido, com a lógica. Você vê que aquilo está sendo construído, que aquilo ali está sendo treinado. E o Condé não consegue dar quando precisa, quando é exigido ofensivamente, e ter essa constituição tática mais visível, mais lógica e mais funcional dentro de campo. Então, na média aí, ficou amarelo para o Condé. Tem um melhor em campo para você escolher? Para mim, caramba, faltou o nome, que eu tava com. É o Fabiano mesmo. Fabiano, muito É. bem. Então tá aí, para o campinho do Ceará, aí o print com o Fabiano eleito o melhor em campo, tá? E a gente, dessa maneira, encerra aqui a nossa análise do Ceará.